E aí, gurizada, tranquilo? Seguinte, a professora resolveu virar youtuber, tá? E resolveu, então, gravar uns videozinhos explicando como fazer as nossas planilhas da apostila do material de cálculo aí para vocês, tá? Então, como a gente já trabalhou na sala de aula, vocês sabem que o cálculo é a ferramenta que a gente utiliza aí para trabalhar com planilhas, certo? E vou fazer todas elas, tá? Algumas a gente já fez em aula, outras não. Eu vou fazer todas elas nessa série de vídeos, certo? Então, a primeira planilha que a gente tem de exemplo é aqui a planilha que está na página 5 da nossa apostila, tá? Aonde, então, a gente vai ter que calcular o total das vendas por mês e a média das vendas desse mês, tá? Então, vocês vão baixar lá as planilhas de exemplo, que já estão digitadinhas, bonitinhas, tá? Para a gente começar a trabalhar. Vou aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar essa planilha bonitinha para a gente entender o que está acontecendo, né? Por quê? Porque se a gente resolver imprimir essa apostila, vejam como é que ela vai ficar. Essa apostila, desculpa, essa planilha, né? Então, ela fica aqui um tanto quanto estranha, porque ela não tem linhas e colunas demarcadas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai deixar o título em cima de toda a nossa planilha aqui, tá? Então, esse título aqui, vendas por região, a gente vai deixar ele ocupando toda essa primeira linha aí. Como é que a gente vai fazer, então? O primeiro passo é a gente selecionar o intervalo. Para a gente selecionar o intervalo, a gente tem que clicar no meio da célula, tá? Em cima das palavras do que tiver ali, certo? Clica no meio e arrasta, fazendo a seleção aí até a coluna G. Fiz a seleção, eu preciso mesclar. Então, eu vou fazer todas essas células aqui que eu selecionei virarem uma única, através deste botão aqui, ó. Mesclar e centralizar células, certo? Tá? Aí vocês podem aumentar a fonte, né? Deixar maior, maior um pouco, tá? Botar negrito, botar sublinhado, botar corzinha no fundo. Eu sou ótima para combinar cores, então vou usar o cinza, certo? Aí, então, a gente vem aqui para a nossa planilha, tá? A gente quer, primeiro, então, colocar as linhas, né? Separando essas linhas que a gente enxerga aqui em cima, a gente quer que separe tudo. Então, eu vou clicar aqui, ó, na célula A3, que é essa célula que está vazia aqui, ó. Vou clicar e vou selecionar até a célula G9, tá? Que, então, ela vai demarcar todo o espaço da planilha que eu vou trabalhar, certo? Então, agora a gente tem que colocar o que a gente chama de bordas. As bordas, a gente tem esses 3 botões aqui, tá? Que vão trabalhar com bordas. Então, aqui o primeiro, eu vou primeiro dizer aonde eu quero colocar bordas, certo? Dentro da minha seleção. Eu quero botar só na volta, então vai botar só na volta de toda a seleção. Eu quero, então, dividir a volta e as linhas apenas. Eu posso dividir, aliás, aqui só as linhas, aqui as linhas e a borda na volta, tá? Aqui, então, as colunas, ou então eu posso dizer que eu quero colocar tudo, tá? Nós vamos colocar tudo aí, que fica mais fácil de identificar, certo? Nesse segundo botão aqui, a gente tem a opção para trocar o tipo de borda, tá? Vocês podem selecionar qualquer tipo de borda aí, tá? E neste terceiro botão aqui, ó, é o botão da cor da borda, né? Vocês podem aí escolher uma cor, vou botar um azul, né? Então, a nossa borda, ela ficou azul, de pontinhos, né? Na volta de todos os elementos, tá? Vocês podem, então, seguir formatando, né? Vou centralizar aqui, vou colocar uma cor aqui no fundo, né? Para mostrar o que é cabeçalho, o que é rótulo, né? E o que são dados. Ok? Agora, a gente tem que calcular o total do que foi vendido em cada mês, né? Então, o total é o que eu vendi na região norte naquele mês, o que eu vendi na região sul daquele mês, o que eu vendi na região leste daquele mês e o que eu vendi na região oeste deste mesmo mês, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Todas as fórmulas, funções que a gente vai utilizar em Excel,
ou em qualquer outro editor de planilha, no caso aqui o Calc, tá? A gente começa a função utilizando o igual, tá? Então, esse igual, ele me delimita, me diz que eu vou trabalhar com uma fórmula a partir daí, tá? Então, o que eu quero somar? Eu quero somar o que eu vendi no norte com o que eu vendi no sul, o que eu vendi no leste, o que eu vendi no oeste. Então, como é que eu digo que eu quero somar isso? Eu vou escrever lá 100 mais 200, mais 250, mais 400? Não. Também não vou calcular lá na calculadora e colocar aqui. Então, eu vou usar o que a gente chama de referência. A gente vai colocar o nome da célula ao invés do valor que está dentro da célula, tá? Depois eu vou mostrar por quê. Então, aqui, ó, eu vou clicar sobre o valor 100 e ele já vai me mostrar aqui, ó, o nome dessa célula, que é a célula D4. Então, eu quero somar o 100 mais o 200, clico lá no C4, mais o 250, mais o 400, tá? Então, a nossa fórmula vai ficar assim, ó, D4, C4, D4 e E4, certo? Se eu der um Enter, então, eu tenho aí o valor do total. Então, quando a gente seleciona a célula de novo, vocês vão ver aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, ele diz qual é a fórmula que está utilizando. E aqui na planilha, ele me mostra apenas o valor total, né? O resultado dessa função, certo? Por que a gente faz assim? Tá? Porque, por exemplo, digitei errado no norte, não era 100, era 150. Tá? Ele já vai aqui, ó, automaticamente alterar o valor e corrigir o resultado, certo? Vou voltar para o valor aqui, tá? Agora a gente tem que fazer o mesmo cálculo para todas as linhas. Eu somei aqui o que eu vendi em janeiro. Eu quero saber o que eu vendi em fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Para fazer isso, ao invés de eu ter que repetir a fórmula milhões de vezes, imaginem numa planilha, sei lá, eu com 5.000 linhas, né? Eu vou utilizar este quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, a gente chama ele de alça de preenchimento, certo? Então, se vocês param o mouse em cima dele, vocês vão ver que o cursor do mouse modifica. Ele vira uma cruz, tá? Ó, se tá fora, ele é setinha, se eu paro bem em cima, é uma cruz. Então, eu vou parar com o mouse na cruz, vou clicar e vou puxar, tá? No momento em que eu faço isso, ele faz o quê? Ele replica a minha fórmula, olhem lá, tá? Deslocando as linhas, tá? Para que eu some, então, o resultado linha a linha, tá? Se vocês clicarem 2 vezes na fórmula, ela vai abrir a fórmula para edição e ela mostra aqui pra gente, ó, coloridinho, bonitinho, tá? Quais são as células que eu estou usando, tá? Depois que eu terminei a edição, é só dar um Enter e eu não perco nenhum resultado, tá? E a segunda coisa que a gente tem que fazer é calcular a média. Como é que eu calculo uma média lá em matemática? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de parcelas que eu estou somando, certo? Então, eu já tenho a soma de todos os valores, eu não preciso somar de novo. Eu preciso fazer o quê? Simplesmente pegar esse total e dividir por 4, tá? Como é que eu vou fazer isso, então? Vou pegar aqui o símbolo do igual primeiro, tá? Vou clicar, então, no meu total que já está calculado, independente dele ser uma fórmula, dele ser um valor, o que for, tá? E vou dividir, tá? O símbolo da divisão é a barra, tá? E vou dividir esse valor por 4, tá? É só dar um Enter, então, e aí a gente tem a média calculada, né? Ela nos mostra aqui, ó, que eu estou pegando este valor aqui e dividindo por 4. E vou fazer o mesmo procedimento com a alça de preenchimento para calcular aí nas demais regiões. Então, clico aqui no quadradinho e puxo até a linha do junho, certo? Faltou uma coisa, faltou só a gente dizer que a gente está trabalhando com moeda, né? Então, lá em janeiro eu vendi R$100 no norte, eu vendi R$200 no sul, e assim por diante. Como é que a gente vai fazer isso, então? Eu vou selecionar esses quadradinhos que os meus ficaram em branco, tá? E vocês estão vendo aqui em cima, tá? Eu tenho os formatos de número. Então, eu tenho o formato moeda, formato porcentagem
e formato como número, tá? No Calc que vocês têm instalado aí no laboratório de informática, o símbolo ele é diferente, ele é o símbolo do cifrão, tá? Não faz diferença, ele faz a mesma coisa, tá? Então eu vou simplesmente clicar ali, ó, e ele vai adicionar o R cifrão na frente com os valores, tá? E aí a nossa planilha fica bonitinha, tá? De acordo com o que era pedido lá no exercício. Não esqueçam de salvar o arquivo. Como é que vocês vão salvar? Tá? Arquivo, salvar como. Por que o salvar como, gente? Porque vocês não sabem aonde isso aí está salvo. O meu aqui, ó, tá no computador na área de trabalho, ok? Tá? Já tem aqui o nome certinho. Mas se vocês fizerem o download da internet, ela pode estar na pasta downloads ou ela pode estar na pasta temporário. O que lembra, eu falei para vocês, que se o arquivo está na pasta temporária, no momento em que vocês fecham o software, vocês vão perder esse arquivo, tá? E aí tudo que vocês fizeram, vocês vão ter que fazer de novo, tá? Então utilizem o salvar como, escolham a pasta onde vocês querem salvar, escolham aí o nome do arquivo que vocês vão salvar, tá? De preferência o nome de vocês, certo? E cliquem aí então no botão salvar. Ele está perguntando se eu quero substituir, porque eu já tenho o mesmo nome, eu vou simplesmente dizer que sim, certo? Então no próximo vídeo aí eu venho para fazer a próxima planilha.